Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 3. Aconteceu que, no decurso de 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Agora, aparentemente, há uma discrepância na história aqui. Em primeiro lugar, a época do ano que eles saíam à guerra. Certas épocas do ano eram melhores para lutar do que outras, e eles estavam numa delas. É época de sair para a guerra. Eles tinham época determinada para guerrear. Nós lutamos o tempo todo, mas naqueles dias havia períodos específicos. Bom, vamos terminar a colheita, guardar e deixar tudo pronto. Agora vamos sair e lutar por um período antes do plantio. E então havia épocas para sair à guerra. A aparente discrepância é que Joabe saiu contra os amonitas, lutou e derrotou a cidade de Rabá, e Davi ficou em Jerusalém. Mas, depois, temos Davi voltando para Jerusalém com a coroa e as suas joias sobre a cabeça. Então, vamos voltar a Samuel para esclarecermos isso. Nós vamos ver que o livro de Samuel nos dá um pouco mais de informações sobre esta história, de quando Joabe saiu contra o rei dos amonitas. Ele foi a Rabá e viu que a cidade estava entregue nas suas mãos. Em outras palavras, ele tomou a cidade e mandou uma mensagem para Davi dizendo: a cidade está prestes a cair. Venha e lidere o exército na captura da cidade, para que não digam que Joabe a capturou. Então, este foi um ato muito generoso da parte de Joabe, de mandar uma mensagem a Davi para que ele fosse o conquistador da cidade. Então Davi foi e liderou o exército, enquanto a cidade de Rabá caía diante dele. E eles pegaram a linda coroa cravada de joias que era usada pelo rei de Rabá e a colocaram sobre a cabeça de Davi. Depois, Davi e todo o exército voltaram para Jerusalém. E então, como sempre acontece, uma aparente discrepância das Escrituras tem uma explicação muito simples. É interessante como tantas pessoas ficam irritadas porque acham que há contradições nas Escrituras. E elas mostram coisas como esta. Mas, se você pesquisa um pouco, você geralmente descobre uma explicação muito simples para a aparente dificuldade que as pessoas encontram na Bíblia. E como eu disse, segundo Samuel capítulo 12, fala sobre isto. A história está um pouco mais ampliada e assim descobrimos exatamente o que aconteceu. Agora, nos versículos 4 a 8, nós temos a última conquista de Davi sobre os filisteus e a morte de mais alguns gigantes, sem dúvida parentes de Golias, um deles com 24 dedos nas mãos e pés. Isto é, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Na verdade, não é muito incomum uma criança nascer com 6 dedos. Geralmente, eles amputam o dedo logo após o nascimento, e não faz diferença. Só que é um pouco estranho ter 6 dedos, então eles amputam o sexto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículos 1 e 2. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Isso foi pecado da parte de Davi e, sem dúvida, um pecado de orgulho.
Como eu disse no capítulo 21, nós tivemos o registro da última conquista de Davi. Ele teve muitas vitórias sobre os seus inimigos. Eles subjugaram os inimigos e eu queria destacar uma coisa. Pode parecer em algumas versões que Davi os cortou com talhadeiras, machados, espadas, arados, mas na verdade o texto hebraico diz que Davi os fez trabalhar com todas aquelas coisas. Ele, digamos, os tornou escravos em vez de cortá-los com as serras, machados e tudo mais. Este foi um pecado do orgulho, o desejo de Davi de contar Israel para saber quão grande era o exército que ele tinha. E somente os que eram aptos a irem para a guerra foram contados. O que foi feito foi uma espécie de registro militar, ou censo, dos homens que eram aptos a saírem para a guerra. E foi uma falha da parte de Davi, definitivamente um pecado. Mais tarde, Davi confessa o seu pecado diante do Senhor, pecado de orgulho. Eu tenho um exército de tantos. Isso era para se gabar da sua força militar. Agora, mais tarde, ou anteriormente, Davi tinha escrito salmos dizendo que nós não devemos confiar em cavalos nem em exércitos, mas confiar no Deus vivo. E Davi sabia disso, que a força não reside no número de militares da nação, mas que a sua verdadeira força reside no Senhor, no poder do Senhor e em confiar no Senhor. Mesmo assim, Davi, humano como era, decidiu fazer um censo entre os militares. Agora Joabe, seu general, que era um tratante na maior parte do tempo, se opôs ao desejo de Davi de fazer esse censo. Ele disse: "Não faça isso, Davi, isso não é bom. Por que fazer isso e levar o povo à desgraça?" Mas Davi rejeitou as objeções de Joabe e insistiu que o censo fosse realizado entre todos os homens de Israel. Então, eles entregaram o número a Davi, e havia 1.100.000 homens das tribos de Israel. 470.000 eram da tribo de Judá. Mas Joabe não contou as tribos de Levi e Benjamim, porque ele tinha achado abominável a ordem de Davi de contar o povo. Versículos 7 e 8. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: "Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente." E então Davi insistiu em ignorar Joabe e Deus ficou descontente. E Davi imediatamente confessou a Deus o seu pecado e a loucura do que ele fez. Agora, é interessante que a Bíblia, e eu gosto disso, ela nos conta os pecados e as falhas de grandes homens, assim como os seus sucessos. Muitas vezes, quando contamos as nossas histórias, nós não gostamos de incluir os nossos fracassos nas nossas narrativas. Nós gostamos de contar os nossos sucessos e fazer parecer que tudo o que fazemos é bem-sucedido. Mas, se nós fôssemos perfeitos, como seria desanimador para os que não o são? Se Davi fosse perfeito, se ele nunca tivesse feito nada errado, então todos nós iríamos acabar dizendo: "Sim, mas Davi era perfeito. Eu posso ver por que Deus o usou. Eu posso ver por que Deus abençoou Davi, porque ele era perfeito. Mas Deus não pode me abençoar nem me usar, porque eu sou imperfeito." E então, Deus toma muito cuidado para deixar registrados os erros e os pecados dos homens que Ele usou de forma tão poderosa para que nós não possamos dar desculpas e dizer: "Bem, Deus não pode me usar." Porque Deus pode usar você e quer usar você apesar de você ter falhado, apesar de você estar longe de ser perfeito. Abraão, um homem de fé, teve grandes lapsos de fé. Houve vezes em que ele resolveu as coisas com suas próprias mãos. Ele enganou reis em relação ao seu relacionamento com Sara, sua esposa. Ele disse: "Ela é minha irmã." Ele não confiou que o Senhor seria capaz de preservá-lo de Abimeleque e do faraó. E ele resolveu as coisas sozinho, porque ele não confiou que Deus lhe daria um filho através de Sara.
e ele era o homem de fé. Elias, o grande profeta de Deus, um homem de fé, se escondeu numa caverna aos pés do Monte Sinai, no Monte Horebe, porque Jezabel tinha ameaçado a sua vida. Ele é o homem que mexeu com os profetas de Baal. Ele os levou ao rio e os matou, mas agora ele estava correndo porque uma mulher ameaçou matá-lo. E então a Bíblia registra isso para que você saiba que Elias era um homem de grande poder dinâmico, grande fé, um profeta de Deus. Mesmo assim, houve vezes em que ele fugiu, falhou e teve medo. E como disse Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como você e eu. Ele orou e não choveu por um período de 3 anos. Agora, ele não era um super santo, ele não era um Clark Kent. Ele era um homem simples, comum, assim como você e eu. Mesmo assim, Deus pôde usá-lo, porque Deus usa pessoas simples, comuns. E Deus usa pessoas que cometem erros. E Deus usa pessoas que falham. E Deus usa pessoas que pecam, porque o pecado não era a principal característica da vida de Davi. A justiça era a principal característica da sua vida, embora ele tenha pecado. É possível amarmos o Senhor, vivermos com o Senhor, servirmos o Senhor e ainda pecarmos. Davi foi assim. Ele amava o Senhor. Agora, embora Joabe o tenha avisado, não faça isso, assim que ele percebeu que desagradou a Deus, logo que ele se deu conta que aquilo tinha desagradado a Deus, Davi se arrependeu. Ele confessou, e é isso o que o diferencia. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com a nossa culpa, nós tentamos justificá-la, nós tentamos dar explicações. Bem, eu fiz aquilo porque, muitas vezes, nós somos como Adão. Bom, Senhor, a mulher que o Senhor me deu como esposa, ela me tentou, e eu comi o fruto. E eu fico tentando explicar a Deus o que me levou a fazer, em vez de simplesmente confessar e dizer: Deus, eu pequei, eu estava errado. Agora, Deus não quer uma explicação, Ele não quer que você justifique a sua atitude. Tudo o que Deus quer é que você confesse para Ele, para que Ele possa perdoar. Assim que você confessa, Deus tem uma base para perdoar. E é isso o que Ele procura, uma confissão de culpa. E Davi confessou o seu pecado. Ele disse: Senhor, eu agi tolamente ao fazer isto. Davi reconheceu e admitiu o seu pecado diante de Deus, o terrível e feio pecado do orgulho que todos nós achamos tão difícil de lidar nas nossas próprias vidas. O pecado pelo qual Satanás caiu foi um pecado de orgulho. Portanto, Davi foi chamado como o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que, ao se dar conta da sua culpa, estava disposto a confessar e a buscar perdão do seu pecado. Versículo 9 ao 13. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Nas mãos dos meus inimigos, de jeito nenhum. Eu sei que eles não têm misericórdia. Se eu for entregue nas mãos deles por 3 meses, estamos acabados. Então eu escolho os 3 dias, pois eu sei que Deus é misericordioso. Versículo 14 ao 16. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, em 3 dias. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada.
Agora, isso deve ter sido uma experiência e tanto para Davi. Ele viu lá no céu o anjo do Senhor com uma espada. Deve ter sido uma experiência, no mínimo, assombrosa. Versículo 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. E Davi disse: Eu pequei, não essas pessoas inocentes, não as destrua. E nós vemos que, versículo 17, e disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Agora, eu acho que provavelmente uma das coisas mais duras sobre o pecado é ver o efeito que ele tem sobre pessoas inocentes. Os meus pecados. Ver a dor que isso traz aos inocentes é sempre muito difícil. E ninguém vive para si mesmo. Muitas pessoas já me disseram: bem, eu posso estar errado, mas eu vou machucar só a mim mesmo. Isso não é verdade. Ninguém vive para si mesmo. Outras pessoas são sempre afetadas pelo que você faz, e às vezes de forma muito grande. E Davi estava vendo a consequência do seu pecado, o dano que estava causando às ovelhas. E ele disse: Senhor, seja sobre mim, não sobre estes inocentes. Mas, infelizmente, sempre há inocentes que sofrem pelos nossos erros, assim como nós mesmos muitas vezes sofremos, claro. Versículo 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi viu o anjo em pé acima do monte Moriá, onde um jebuseu tinha um campo com uma eira, e o Senhor ordenou que Davi construísse um altar ao Senhor e oferecesse um sacrifício a ele. Então Davi foi a Ornã, o jebuseu, e disse: Eu quero comprar esta eira e este campo, para que eu possa oferecer ao Senhor um sacrifício neste lugar. Mas Ornã disse: Ei, pode ficar para você, e tome do meu gado para os sacrifícios, use o arado como lenha, e assim por diante. Vá em frente, pode pegar para você. Mas Davi disse: Não, eu não darei ao Senhor o que não me custa nada, porque não seria um sacrifício verdadeiro se não custasse nada. Deus não quer o nosso refúgio. Quantas vezes as pessoas dão ao Senhor aquilo que não lhes custa nada? E como nós dissemos esta manhã, a medida pela qual Deus mede as ofertas que nós damos a Ele não são contadas no valor monetário da oferta, mas no custo da oferta, o que lhe custa dar a Deus. Veja, você pode dar a Deus $1 milhão, mas não teria nenhum valor se você tivesse, digamos, 2 milhões na sua conta corrente, porque você pode viver muito bem com $1 milhão. Enquanto isso, uma outra pessoa poderia ofertar $1, mas isso poderia significar o pão da semana. Talvez eles passem a semana sem comida ou sem parte do alimento, porque elas deram aquele dólar a Deus. E assim como aquele dólar teve um custo para eles, para Deus a oferta de $1 é maior que a oferta de $1 milhão, porque a quantia é irrelevante para Deus, porque Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele realmente não precisa do nosso dinheiro, mas é o custo. O custo da oferta mostra o verdadeiro valor, porque mostra a profundidade do meu amor e da minha consagração a Deus. E então Davi comprou o campo, e o texto diz que foi por 600 siclos. Versículo 25. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Agora, mais uma vez, os críticos da Bíblia encontraram outro erro na Bíblia, porque em 2 Samuel, que registra o mesmo incidente no capítulo 24, diz que Davi deu 50 siclos de ouro, mas aqui diz 600 siclos de ouro. Por isso, a Bíblia se contradiz e, portanto, se ela se contradiz, ela não pode ser a palavra de Deus. Por isso, não há motivo para acreditar na Bíblia. E assim por diante.
E esta é uma das supostas contradições que aqueles que procuram problemas na Bíblia sempre encontram. Mas, como eu disse, essas contradições geralmente têm uma explicação muito simples. E um estudo do texto em hebraico vai ajudar a explicar este problema em particular, porque a palavra usada para quando ele comprou a eira é uma determinada palavra em hebraico. A palavra usada aqui quer dizer toda a área. Ele comprou o campo todo. Agora, ele pagou 50 siclos de ouro pela eira, e depois ele lhe deu 600 siclos pelo campo todo que estava ao redor da eira. Como ele comprou todo o terreno, ele decidiu que iria construir um templo para Deus naquele lugar. Então, na verdade, não há contradição nenhuma. Ele fez duas compras separadas, uma da eira e depois uma do terreno. E a palavra lugar é a palavra hebraica magon. Ele comprou todo o lugar por 600 siclos de ouro e 50 siclos de ouro pela eira. Outra contradição desfeita, e a Bíblia continua em pé. Isso não deixa feliz? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Então, quando Davi viu que naquele lugar Deus recebeu o sacrifício, versículo 1 ao 5, e disse Davi: Esta será a casa do Senhor, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim, preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Agora Deus disse a Davi: Davi, você não pode construir uma casa para mim porque você é homem de guerra. Mas Deus não disse: Davi, você não pode preparar uma casa. Então Davi fez o quê? Ele não pôde construir uma casa, mas ele a preparou. Antes da sua morte, ele levantou grandes quantidades de ferro, cobre, ouro, prata e cedro. Ele ordenou cortadores de pedra, desenhou a planta para a construção do templo. A obra em si seria realizada por Salomão, seu filho, mas ela deveria ser construída na área do Monte Moriá, onde ele tinha visto o anjo em pé, com uma espada desembainhada acima de Jerusalém. O lugar da construção do templo foi pronunciado como sendo o Monte Moriá, em 2 Crônicas, como nos foi dito. Então Salomão construiu o templo no Monte Moriá, no pedaço de terra que Davi tinha comprado de Ornã. E nós nos lembramos do Monte Moriá porque foi para lá que Abraão levou Isaque para oferecê-lo como sacrifício ao Senhor. Então foi significativo que Deus tivesse levado Abraão a uma montanha que ele iria lhe mostrar. E então ele falou, e por acaso era o Monte Moriá. 3 dias de viagem de Hebrom, ou da área de Berseba, onde Abraão estava na época em que Deus mandou que ele oferecesse o seu filho. E o Monte Moriá se tornou um lugar de sacrifícios, onde a nação de Israel oferecia sacrifícios a Deus. Davi disse: Esta é a casa do Senhor. Este é o lugar para o altar de Deus, o Monte Moriá. Agora, isso foi no topo do Monte Moriá, e o lugar do templo, na verdade, era ao lado, não no topo da montanha. Era a cerca de umas 3 quadras do topo do monte. Foi no topo do Monte Moriá, na área do Gólgota ou Calvário. Foi lá, no lugar do altar de Deus, o lugar dos sacrifícios. Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados no topo do Monte Moriá. Então, este lugar em particular foi comprado por Davi,
e lá o templo do Senhor foi constituído. Versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho. Ele reuniu os homens de Israel e chamou seu filho. Versículos 6 ao 13. Ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel, para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenhas pavor. Agora, Davi tinha características admiráveis, mas ele também tinha pontos fracos. E Davi, de um modo geral, foi um pai medíocre. Ele teve problemas com os seus filhos. Agora Salomão observou isso, e mais tarde, ao escrever Provérbios, ele disse muita coisa sobre correção dos filhos. Essa foi uma das coisas que Davi negligenciou, a correção dos seus filhos. Um dos seus filhos se rebelou contra ele, e a Bíblia diz que Davi nunca disse nada para corrigir o seu filho. Nunca o contestou dizendo: por que você fez isso? Ele nunca o contrariou. Ele não o castigou, e o menino acabou se rebelando contra o seu pai. Então Salomão, após observar Davi como um disciplinador medíocre e ver o resultado da negligência de Davi nessa área em particular, diz: se você poupar a vara, você estragará a criança. E também a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Lemos isso em Provérbios 22:15. Um filho largado trará vergonha à sua mãe. E Salomão tinha muita coisa a dizer sobre disciplina dos filhos, porque ele viu que Davi foi negligente na disciplina. Mas mesmo Davi tendo sido um pai medíocre na área da disciplina dos seus filhos, neste caso, em particular, Davi se destaca, porque ele instrui seu filho Salomão nos caminhos do Senhor. Agora, Davi não passou muito tempo com seus filhos, mas agora, na sua velhice, quando ele tem que passar ao seu filho o reino e a tremenda tarefa de construir o templo, ele dá a Salomão o melhor conselho que qualquer pai poderia passar ao seu filho. Que conselho maravilhoso! Davi encoraja Salomão a procurar sabedoria e entendimento. E eu acho que isso é muito significativo, porque no começo do reinado de Salomão, Deus pergunta a ele: o que você quer receber de mim? Sem dúvida, ele se lembra do conselho do seu pai Davi. Busque sabedoria e entendimento. E Salomão disse: conceda ao seu servo que eu possa ter sabedoria e entendimento para governar sobre este seu grande povo. E foi exatamente isso o que Davi disse para Salomão buscar. E quando Salomão orou ao Senhor e desejou receber sabedoria e entendimento, Deus se agradou com o pedido de Salomão e disse: por você não ter pedido fama nem riquezas, mas sabedoria e entendimento, eu não somente lhe darei o que você pediu, mas eu lhe darei também o que você não pediu. Eu vou lhe dar riquezas e fama, e a sua fama se espalhará por todo o mundo. Então, sem dúvida, Salomão se lembrou das palavras inteligentes do seu pai sobre buscar sabedoria e entendimento.
E depois Davi disse: e ande nos estatutos e juízos e mandamentos do Senhor, para que você seja próspero. Agora, no Salmo 1, Davi relaciona prosperidade com guardar a lei de Deus. E em muitos lugares das Escrituras, essas duas coisas estão ligadas. Quando Moisés entregou a liderança a Josué, ele disse a ele que meditasse na lei e nos mandamentos. Lemos em Josué 1, versículo 8: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, Davi está mais uma vez relacionando um reinado próspero à obediência à lei, aos estatutos, aos juízos, aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, a lei de Deus são regras para uma vida próspera e feliz. Veja, existem regras espirituais que regem o universo ou leis espirituais, assim como existem leis físicas que regem o universo em que vivemos. Agora, nós estamos bem cientes das leis físicas. Vocês estão sentados nas suas cadeiras em vez de estarem flutuando na sala, porque existe a lei da gravidade, que é a atração das massas. Então, nós sabemos que a lei da gravidade existe. Agora, por que as massas são atraídas? Eu não sei. Eu não sei porque existe uma atração das massas de acordo com o tamanho da massa. Eu não entendo isso, mas eu sei que ela está lá. Eu sei que ela existe e eu vivo por esta lei. Agora, por conhecer e entender a lei da gravidade, eu não saio por aí a desafiando, porque eu sei que isso me traria problemas. Eu não a testo todos os dias para ver se ela está funcionando. Eu também não a desafio só porque eu não consigo entender como ela funciona. Eu não entendo como a gravidade funciona. Eu vou pular deste prédio porque eu não entendo como ela opera. Eu não sei por que eu tenho que obedecê-la. Por que eu deveria se eu não consigo entendê-la? E se eu desafiar a lei, eu vou sofrer. Entendendo ou não, ela vai funcionar. Existe a lei do magnetismo, existe a lei da eletricidade. Existem determinadas leis naturais que regem o universo e nós estamos cientes delas. Nós aprendemos a usá-las, a conviver com elas e a respeitá-las. Agora, da mesma forma, existem certas leis espirituais que regem o mundo espiritual no universo espiritual. Embora você ainda não as entenda e não saiba como elas funcionam e seria sábio aprender a viver por elas, respeitá-las e, sem dúvida, você pode usá-las para seu proveito. Agora, Deus estabeleceu estas leis espirituais, há leis para a felicidade, há leis para a prosperidade, há leis para muitas coisas que governam as nossas vidas, e Deus as estabeleceu. Agora, eu não consigo entender como elas operam, mas isso não as impede de operar. E muitas vezes, por não conseguirmos entender, nós acabamos desafiando a lei. Nós dizemos: bem, isso não acontece comigo, meu caso é diferente. E às vezes, nós violamos a lei de Deus, achando que nós temos algum caso especial ao qual a lei não se aplica, ou não a entendemos e a desafiamos. Depois, nós nos perguntamos por que estamos sofrendo. Nós nos perguntamos por que tanta tristeza e sofrimento. Nós nos perguntamos por que estamos tendo tantos problemas. Bem, eu desafiei as leis de Deus, as leis espirituais que Deus estabeleceu. Agora, como pode ser que quanto mais eu dou, mais eu recebo? Isso não faz sentido para mim. Mas é isso o que a Bíblia declara. Dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lemos isso em Lucas 6,38. E em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, nós lemos: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Eu estou começando a entender um pouquinho agora. Eu tenho um campo aqui e eu tenho 5 sementes de milho. Eu vou e planto os grãos de milho. Provavelmente eu terei 4 pés de milho. E eu não terei muito retorno. Mas se eu pegar um alqueire de milho e plantá-lo no campo, quanto mais eu plantar, mais eu vou colher na época da colheita. Ah, sim, isso eu consigo entender.
Bem, esse é um princípio e funciona. Eu não sei como, mas funciona. Quanto mais você dá a Deus, mais Ele vai lhe devolver. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. É uma lei espiritual. Eu não consigo entender como ela funciona. Tudo o que eu posso afirmar é que ela funciona. Existem leis espirituais que regem o universo e muitas pessoas, por não conseguirem entendê-las, não as usam e, consequentemente, não se aproveitam dos benefícios. Agora, se você dissesse, eu não vou usar equipamentos elétricos enquanto eu não entender as leis da eletricidade. Eu quero saber por que as correntes com carga positiva e as correntes alternadas e assim por diante conduzem força. E eu quero saber se a eletricidade é conduzida pelo fio, ao redor do fio ou como ela é conduzida. Imagine todos os benefícios que você perderia se você tivesse que entender completamente a lei da eletricidade antes de usá-la para o seu benefício. Mesmo assim, existem pessoas que dizem o seguinte em relação às leis espirituais: bem, eu não entendo como elas funcionam, e por isso não as usam, e eles não se aproveitam das leis espirituais que Deus estabeleceu. Agora, basicamente, a lei que Deus deu era uma lei de prosperidade, uma lei de felicidade. Bem-aventurado ou feliz é o homem que medita na lei dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o Salmo 1. Então Davi relaciona isso no 1º Salmo, e aqui com Salomão. Veja, guarde a lei e os estatutos e os juízos do Senhor para que você seja próspero, para que o seu reino seja próspero sobre este povo. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os mandamentos, os estatutos e os juízos. E tem bom ânimo, não temas, não tenhas pavor. Versículo 14 ao 16. Eis que na minha aflição prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda a sorte de peritos em toda a espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre, e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Geralmente, é assim que a obra de Deus é feita. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Versículo 17 ao 19. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo, porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versículo 1. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Agora Davi começa a estabelecer a ordem sacerdotal, o sacerdócio levítico. Aqui, Davi demonstra que ele não apenas é um rei poderoso, um líder, mas que ele também é um excelente administrador. E sem dúvida Davi tinha uma grande fortuna pessoal. Ele tinha centenas de servos que tinham que ser alimentados. Ele tem que administrar muitas áreas. Então Davi também foi um administrador muito competente, muito capaz. Nós chegamos ao capítulo 23 e vemos que Davi reuniu o sacerdócio e a primeira coisa que ele estabeleceu. Versículo 2 ao 5. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles segundo as suas cabeças,
38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. Agora, Davi era um inventor. Ele inventava instrumentos. Ele era músico. Praticamente a primeira vez que encontramos Davi foi quando ele tocou harpa diante de Saul. Ele era um músico versado. Ele escreveu muitos cânticos. Ele tinha um lado artístico no seu caráter e na sua natureza. Ele foi rei. Ele foi um tremendo guerreiro. Ele era um homem com talentos muito bem desenvolvidos. Então aqui nós vemos o que ele estabeleceu primeiro. Agora, eram 24.000 sacerdotes. Isso é mais do que o necessário para um culto. E então Davi determinou normas para o sacerdócio. Você iria servir talvez umas 2 semanas por ano. Esse era um ótimo trabalho. Você trabalha 2 semanas e o restante do tempo é por sua conta. Então eles, os levitas, vinham trabalhar e moravam em diversos lugares da terra. Havia algumas cidades para eles. Eles se organizaram, estabeleceram uma ordem. Eles lançaram sortes para ver quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, no tempo determinado, você iria se apresentar e realizar as tarefas do sacerdote no templo por um período de umas 2 semanas. Depois, você voltaria para sua família, para sua casa, para o seu campo e assim por diante, para cuidar dos seus negócios. E essa ordem que Davi estabeleceu continuou até a época de Cristo, no Novo Testamento, porque o sacerdote Zacarias, sendo da ordem de Abias, foi ministrar no templo segundo a ordem da sua turma. E enquanto ele realizava a sua tarefa de oferecer incenso diante do Senhor, o anjo Gabriel apareceu e disse a ele que a sua esposa Isabel iria ter um filho chamado João e que ele iria ser o precursor do Messias. E então, eles ainda seguiam a ordem que Davi estabeleceu para o sacerdócio, segundo a qual havia turnos. Eles se apresentavam e cumpriam as suas obrigações, e o sacerdócio tinha ordens diferentes. Tinha os que efetivamente ministravam no templo, os que promoviam a obra da casa do Senhor. Agora vejam, nos velhos tempos da tenda no deserto, eles tinham os porteiros, que eram os que desmontavam tudo toda vez que eles fossem se mudar de lugar. Alguns desmontavam a tenda, dobravam, embalavam e assim por diante. Depois tinha os sacerdotes que transportavam tudo, e outros para montá-la. Mas agora eles vão construir um templo e esse ministério não será mais necessário. Você não vai mais precisar de homens para transportar as coisas porque tudo vai ser estabelecido. Então foram criadas tarefas diferentes, e a tarefa mais linda, na minha opinião, era a dos 4.000 que ganhavam para ficar lá e passar os seus dias louvando a Deus, cantando e adorando o Senhor com diversos instrumentos, numa constante adoração a Deus no templo. Eu acho isso muito lindo mesmo. Toda vez que você quiser vir aqui e trazer o seu violão e cantar e louvar, adorar o Senhor nesse lugar, você é bem-vindo. Eu acho lindo que haja louvores subindo ao Senhor do lugar onde nos reunimos para prestar culto a Ele, para aprender dele. E foi assim nos dias de Davi. Eles tinham 4.000 homens. Esse era o seu trabalho, tocar para o Senhor com os instrumentos que Davi inventou e criou para a adoração de Deus. E havia muitas famílias, claro, e nós temos os seus nomes, o que vamos pular. Então, no versículo 30 do capítulo 23, nós lemos que o trabalho deles era para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Então, todas as manhãs e todas as tardes havia os que ficavam em pé, louvando o Senhor e dando graças a Deus. Muito lindo isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Agora,
a ordem do sacerdote, as 24 ordens dos que iriam efetivamente ministrar os sacrifícios, o incenso e assim por diante, são dadas no capítulo 24, do versículo 2 ao 19. Depois, os filhos de Coate foram divididos nas suas tarefas, e também os meraritas, no restante do capítulo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Agora, eles foram contratados para profetizar, o que não quer dizer necessariamente prever o futuro, mas anunciar as obras de Deus. Então, a música declarava a grandeza, a glória, o poder, a beleza de Deus. E então vocês que são músicos, pensem nisso quando vocês forem escrever os seus cânticos, que eles expressem a grandeza, a glória, o poder de Deus. Anunciem as glórias de Deus na música. E muitos dos nossos hinos dizem: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, e assim por diante, declarando sua grandeza. Saudai o poder do nome de Jesus, declarando as glórias e o poder de Deus. E é isso o que a música deve fazer, anunciar os louvores e a glória de Deus. Então, aqueles homens foram nomeados para profetizar com suas harpas e tudo mais. Isto é anunciar a glória de Deus. Versículos 6 e 7. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei, e era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288, músicos hábeis, que usavam os seus instrumentos para louvar ao Senhor. Versículos 8 e 9. E deitaram sortes para as outras 24 ordens. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José. E o texto continua falando sobre as diversas ordens estabelecidas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26. E aqui a divisão dos porteiros e suas atribuições nos diversos portões ao redor do templo. Depois, no versículo 20, ele fala dos encarregados do tesouro da casa do Senhor. E, curiosamente, no versículo 26 ao 28, Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Então, o pensamento ou ideia de construir um templo para Deus devia ser tão velha quanto Samuel. Em outras palavras, a ideia provavelmente deve ter surgido na época de Samuel, e Samuel começou a economizar para a casa do Senhor, o que foi acrescentado por Saul. E depois, claro, os generais de Davi levaram despojos de guerra e os depositaram para a construção da casa do Senhor. E então, diversos sacerdotes foram nomeados como juízes na terra para ouvirem os vários casos que lidavam com questões religiosas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. E depois, diversas ordens foram estabelecidas no capítulo 27. Havia 12 capitães, um para cada mês, para inspecionar um determinado mês. E depois, os príncipes foram estabelecidos para as 12 tribos. E nos versículos 23 e 24, nós lemos:
Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim os números não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E depois nós vemos a administração pessoal de Davi sobre a sua riqueza pessoal. O texto fala qual homem ele nomeou sobre os seus tesouros, sobre o tesouro do campo e da cidade, os homens que estavam encarregados da obra no campo, do cultivo da terra e assim por diante. Aquele que estava encarregado das vinhas, o que estava encarregado sobre o progresso das vinhas e das adegas, o encarregado dos olivais e das figueiras, o encarregado dos armazéns de azeite, e outro dos gados que pastavam em Sarom, outro encarregado do gado nos vales, e outro homem que cuidava dos camelos. E então Davi tinha que cuidar de todas essas coisas, e sem dúvida ele também foi um super administrador. Versículos 33 e 34. E Aitofel era do conselho do rei, e Usai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era o general do exército do rei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Versículo 1. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, e todo o homem valente. Esta é uma grande reunião de pessoas importantes. Versículo 2 ao 9. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: Ouve-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Agora Davi reuniu todos os homens de Israel, os líderes, todos os príncipes, e o objetivo e o desejo de Davi agora é passar para a posteridade a grandeza, a bênção e a glória de um reino que seja governado por Deus. E se você olhar para o reino sob Davi, verá que definitivamente foi um reino regido por Deus. Davi foi cuidadoso ao buscar a Deus, exceto nos casos em que falhou. E agora ele está se preparando para partir. Ele se levanta e diz ao povo: prestem atenção, andem nos mandamentos de Deus, para que os seus filhos desfrutem das mesmas coisas que vocês desfrutaram nesta terra. Não basta termos desfrutado das bênçãos
da liberdade numa sociedade livre. Nosso propósito e objetivo deveria ser passar aos nossos filhos o mesmo tipo de benefício que nós desfrutamos. Mas quando eu penso nos meus netos crescendo neste mundo de hoje, o meu coração fica apertado. Eu gostaria de saber em que mundo eles estão crescendo. Por mais lindo que o Havaí seja, ele está sendo muito corrompido pelo homem. Aquele paraíso tem muitas falhas. Você lê no jornal: não vá para tal lugar, fique longe de tal lugar, certifique-se que o seu carro esteja trancado, não deixe nada de valor no seu carro. Há avisos por todo lugar. Honolulu é quase o número 1 em crimes no país. Triste, né? Que mundo é este em que os nossos filhos estão crescendo? Para onde eles poderão ir e estar seguros? O que eles vão poder fazer quando ficarem velhos? Por quanto tempo ainda vamos ter liberdade? Nós achávamos que poderíamos dar as costas a Deus. Nós achávamos que poderíamos adorar os deuses do materialismo, sucesso e prosperidade e sair de cabeça erguida. Mas o nosso país está decaindo rápido demais e eu temo pelos meus netos. Eu me pergunto se há algum lugar onde eles possam realmente crescer. Não basta que eu tenha desfrutado da liberdade. O meu desejo é que eles também desfrutem da mesma liberdade. Mas nós fomos completamente corrompidos pela indústria do cinema e está ficando cada dia pior. Por causa das suas mentes influenciáveis, as pessoas fazem o que assistem, e a indústria do cinema tem produzido praticamente todo tipo de mal e imoralidade que a mente do homem pode imaginar. Eles corromperam a nossa sociedade. As pessoas seguem os padrões que assistem, e eu temo pelo futuro. E Davi tinha reservas. Ele sabia que o segredo do sucesso era o seu relacionamento com Deus. Por isso, ele os está encorajando a manter esse relacionamento com Deus, para que os seus filhos possam desfrutar das coisas que você desfrutou. A nossa nação perdeu o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se já é tarde demais. Eu não sei se uma mudança na administração a essa altura é suficiente. Pode parecer que, talvez, nós tenhamos passado do ponto de retorno. Muitos líderes têm dito isto. Mas os que estão dizendo isto geralmente não levam Deus em consideração. Mas eu digo isto: se não houver um tremendo avivamento espiritual que mude este país, nós estamos acabados. Não há esperança, e é isso o que me preocupa. Os meus netos crescerem numa sociedade totalitária, sem as mesmas bênçãos que eu pude desfrutar. É isso que dói, mas eu oro por um avivamento. Eu quero ver Deus se mover mais uma vez neste país. Eu ficaria muito feliz se Deus retirasse todo juiz e legislador ímpio, nomeado por líderes ímpios, dos seus cargos, e que nós voltássemos a ter homens justos liderando a nossa nação. Esta é a nossa única esperança, mas eu não vejo como isso pode acontecer. Mas Deus pode fazer o que eu não consigo ver. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso realmente fazer é orar. E as Escrituras nos mandam orar pelos que estão em autoridade sobre nós. Mas é sério, isso realmente me preocupa. Isso me preocupa profundamente. Eu realmente fico emocionado e comovido quando eu vejo a condição do país hoje e quando eu vejo onde nós estamos. Davi se abriu com eles. Ele disse: prestem atenção, sigam a Deus, obedeçam os mandamentos para que vocês possam habitar na terra e para que os seus filhos possam habitar na terra. Mas eles não o fizeram. Rapidamente eles abandonaram Deus e vieram tragédias. E toda nação que se afastou de Deus passou por tragédias. E a nossa nação está enfrentando uma tragédia. E Davi dirigiu-se aos líderes, aos príncipes, governantes, capitães sobre 1000, sobre 100 e assim por diante. Depois ele se dirige a Salomão e novamente dá a ele conselhos inteligentes. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Em primeiro lugar, conheça a Deus. Segundo, sirva-o de todo o coração. Que conselho bom! Conheça a Deus, filho, e sirva-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre.
a mais básica verdade sobre Deus. Conheça-o, sirva-o com o coração completo, com uma mente voluntária. Pois Deus conhece o seu coração, Deus sabe as suas imaginações. Você não está escondendo nada de Deus. Se você o buscar, você será próspero. Versículos 10 e 11. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas. Davi explicou tudo. Ele desenrolou a planta e mostrou tudo a Salomão e disse: O Senhor me deu isto por meio do Espírito. Então Davi tinha sido inspirado por Deus para desenhar os planos do novo templo. Ele explicou todos os alpendres e tudo mais. Então, na verdade, ele não pôde construí-la, mas ele teve uma grande parte nela. Ele desenhou a planta, ele juntou todo o material e disse a Salomão: Muito bem, vá em frente e dê tudo de si. Versículo 19. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Então, ele recebeu por inspiração de Deus a ideia do edifício e como ele deveria ser construído. Assim como Moisés foi instruído na construção do tabernáculo, Davi foi dirigido pelo Espírito de Deus no modelo do templo. Versículos 20 e 21. E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 5. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, Davi falou do seu próprio compromisso, e agora ele os desafia a fazerem um compromisso de ofertar a Deus. Foi isso o que eu fiz, é isso que eu estou propondo. Agora, quem entre vocês está disposto a oferecer o seu serviço ao Senhor? Versículos 6 ao 9. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita, e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, como nós devemos dar a Deus? Desta forma,
nós devemos dar com um coração voluntário, com um coração perfeito, e nós devemos dar com alegria. Dê o que você puder, dê com um coração alegre. Agora, Deus não quer que você dê a Ele sob pressão. Deus não quer que você dê a Ele porque você está sendo forçado ou sendo constrangido a fazer isso. Porque Deus não quer que você se queixe do que Ele deu. Que insulto para Deus quando alguém vira as costas e reclama do que deu. Quando se queixa do que deu, isso seria terrível. Deus não quer que isso aconteça. Portanto, Ele deseja que a sua oferta venha do seu coração, que seja o que você propôs no seu coração voluntariamente. Se você puder dar com alegria, dê. Se você não puder dar com alegria, não dê. Se você não consegue dar com um coração alegre, voluntário, não dê nada. Não tem valor. Deus não está interessado nisso. Então eles deram ao Senhor com um coração completo e voluntário, e houve grande alegria, a alegria real em dar a Deus. Versículos 10 e 11. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Agora, o versículo 11 parece com o final da oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dê uma outra olhada na oração aqui de Davi. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre nós. Davi era ótimo com palavras e muito hábil para louvar o Senhor. Eu amo o modo como Davi se expressa ao Senhor, com tanta espontaneidade. Senhor, teu é o reino, toda a terra e todo o universo são teus. Versículo 12 ao 14. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Agora Davi disse: Senhor, tudo é seu. É o Senhor quem dá as riquezas, é o Senhor quem dá o poder, é o Senhor quem capacita e tudo mais. Tudo pertence ao Senhor. Então, na verdade, o que fizermos foi lhe dar o que já é seu. Nós precisamos nos ver como mordomos das coisas de Deus. Deus colocou o homem sobre a terra para, de certa forma, cuidar do jardim. O homem quis dominar a terra. Deus nos colocou aqui para cuidar dela. Nós fizemos um péssimo trabalho. A ganância entrou no meio. Eu quero mais do que eu preciso. Eu não preciso mais do que isso, mas eu quero mais do que isso. Por isso, eu estou sempre me esforçando para conseguir mais do que eu realmente preciso. E assim, nós tentamos tirar o máximo dos recursos da terra. E em vez de guardar e preservá-la, nós a usamos por ganância. Nós destruímos muitos equilíbrios ecológicos na natureza por causa da nossa ganância. Senhor, tudo lhe pertence. Nós só estamos tomando conta disto. Nós fizemos um péssimo trabalho. Nós só estamos lhe devolvendo, Senhor, o que já lhe pertence. Na verdade, você nunca vai dar nada a Deus. Quem sou eu para poder fazer isso para o Senhor? Quem sou eu, Senhor, para lhe dar alguma coisa? Para mim, dar, ofertar, é um dos privilégios mais tremendos que Deus poderia nos permitir. Eu dando algo a Deus, sério, Deus não precisa de nada que eu tenha, mas Ele permite que eu lhe dê mesmo assim, e Ele me abençoa por lhe dar. Eu preciso das bênçãos, então Ele me dá o privilégio de ofertar a Ele, e depois Ele ainda me paga os dividendos. Deus é muito bom. Versículo 15.
porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Sem ti não há esperança. Alguns hoje estão tão entregues à confissão positiva que eles estão começando a alegar que não vão morrer. Davi disse: sem ti não há esperança. Todos somos peregrinos e nossa vida é como a sombra. Versículos 16 e 17. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao seu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, o Senhor sabe o que eu te dei. O Senhor conhece o meu coração. Senhor, eu lhe dei da sinceridade do meu coração de forma voluntária, e agora eu tive a alegria de ver o povo fazer a mesma coisa. Versículo 18 ao 22. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o teu coração para ti, e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. E então houve uma grande celebração e adoração a Deus, e o banquete estava associado à adoração. Agora, esses sacrifícios de 1000 carneiros, 1000 cordeiros, 1000 bezerros e assim por diante, na verdade, viraram um churrasco e foram comidos pelo povo. Eles tiveram um churrasco gigante. Você pegava a carne que quisesse e com abundância. Todos diante do Senhor em adoração a Deus. Somente a oferta de pecado não poderia ser comida, mas estes eram sacrifícios de paz oferecidos ao Senhor, e eram ofertas de comunhão. Então os banquetes se seguiam aos sacrifícios. E os dias eram chamados de festa, eram feriados nacionais, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa das trombetas. Eram momentos de grande celebração onde o povo estava junto. E a ideia era a de comerem com o Senhor. Senhor, nós oferecemos isto como sacrifício ao Senhor. O Senhor vai ficar com essa parte e nós vamos ficar com o resto, enquanto nós adoramos ao Senhor e agradecemos por todas as suas bênçãos e por toda a sua bondade. E assim, os momentos de adoração a Deus eram grandes momentos de comunhão e alegria e banquete. E então, era uma reunião como aquelas onde cada um leva um prato. Deus se agrada que você coma e se divirta e tenha comunhão com Ele. Esses jantares, com todos juntos, deveriam ser momentos de ações de graças e culto a Deus. Versículo 23 ao 19. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedecia, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe majestade real,
qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Esses 3 homens foram profetas. Eles escreveram livros, e nós temos os livros de Samuel, o vidente, 1º e 2º Samuel, mas até mesmo o 2º livro de Samuel não está completo. Nós temos esses livros, mas nós não temos os livros de Natã e o livro de Gade. Estes livros estão perdidos. Versículo 30. Juntamente com todo o seu reinado e o seu poder e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. E assim nós chegamos ao final da história de um bom amigo, Davi. Então, que o Senhor esteja com vocês e os abençoe e os guarde durante essa semana. Que o seu amor e o compromisso com Deus cresçam a cada dia e que cada um de nós possa considerar o que nós damos a Deus e como nós o fazemos. Que nós possamos dar a Deus o que é agradável e aceitável aos seus olhos, do nosso tempo, do nosso serviço, das nossas capacidades, da nossa essência. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.